Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo isso. Meu nome é Cauã. Eu vou falar sobre o polibutadieno, ou mais conhecido, ou como vocês preferirem falar, a borracha de polibutadieno. Ela é um homopolímero de butadieno C4H6 e é obtida por polimerização por solução, a mais vulgar, ou por emulsão. O polibutadieno polimerizada por adição, que é a forma vinilo 1,2, quer a forma trans 1,4 ou cis 1,4. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aí tem as características que não é muito complicadas, que o polibutadieno tem uma excelente resistência ao envelhecimento e à reversão, possui uma excelente resistência à abrasão e uma elevada resiliência, apresenta uma flexibilidade a baixas temperaturas, a sua resistência à fadiga por acção dinâmica é baixa, e também apresenta uma resistência química a ácidos orgânicos, álcoois, cetonas e aldeídos. E não é recomendada para ácidos fortes e com concentrados, hidrocarbonetos e muito menos substâncias gordas. Principais aplicações do polipropileno: embalagens flexíveis, sacos para grãos e fertilizantes, cadeiras plásticas, brinquedos, copos plásticos, eletrodomésticos, tampas de refrigerantes, seringas de injeção, autopeças e Tupperware. O que é polipropileno? O polipropileno, ou PP, é um polímero termoplástico produzido a partir da polimeração do gás propileno ou propeno. Trata-se de um tipo de plástico que pode ser moldado quando submetido a temperatura elevada, por isso é classificado como um termoplástico. Características do polipropileno: o polipropileno é uma resina de baixa densidade, tem propriedades muito semelhantes às do polietileno, mas seu ponto de amolecimento é mais elevado. Dentre as principais características estão baixo custo, resistência química, fácil moldagem, fácil coloração, resistência moderada ao impacto, boa estabilidade térmica, atóxico, resistência à flexão, baixa absorção da umidade. O poliopropileno pode ser reciclado com certa facilidade. Todo plástico produzido a partir da polimeração do gás propileno ou propeno tem um selo ou marca de identificação em seus produtos, que pode ser reconhecida facilmente pelo símbolo triangular, que se refere a produtos recicláveis, com o número 5 dentre e com a nomenclatura PP escrita. Eu vou falar sobre o poliestireno. É um homopolímero resultante da polimeração do monômero de estireno. Trata-se de uma resina do grupo dos termoplásticos, cujas características reside a sua fácil flexibilidade ou monobilidade sobre a ação do calor, que a deixa em forma líquida ou pastosa, e a matéria-prima dos copos descartáveis, de lacres de barris de chope e de várias outras peças de uso domésticos. O poliestireno expande EPS, mais conhecido em Portugal sob o nome de esferovite e no Brasil sob o nome de isopor. É um plástico celular e rígido, com variedade de formas e aplicações, e que apresenta-se como uma espuma moldada e constituída por aglomerados de granulados. É bastante utilizado em construções civis e na confecção de caixas térmicas para armazenamento de bebidas e alimentos.
Este é sobre o poliestireno. Falando mais de forma biológica agora, a gente vai tratar a respeito dos polímeros que foram citados anteriormente e algumas das principais atuações dele no meio ambiente e como evitar tais situações. O polibutadieno e o neopropeno, que são a borracha e a borracha sintética, respectivamente, usada mais de forma principal, eles são, como eu tinha dito, devido ao uso desse objeto para fabricação de muitas coisas de borracha, tais como roupas e, por exemplo, o polibutadieno, principalmente para o uso de pneus, isso gera um problema ambiental gravíssimo devido ao descarte errôneo do uso desses pneus. Mas uma das formas de fazer com que esse uso seja sustentável é o reaproveitamento desses pneus, como fazendo recapagem, recauchutagem, remoldagem do mesmo. Outras formas de usar esse pneu, algumas estradas, elas têm como matéria-prima essa borracha que foi descartada desses pneus. Então, essa forma de polímero, ela é uma forma muito importante para a sociedade, principalmente para o uso nos carros, mas também, não só quando ele não atua em veículos ou não atua no nosso cotidiano. A sua reutilização pode ser muito importante também para a sociedade. Mas ao mesmo tempo que você pode usar esses polímeros de forma benéfica, a sua má utilização e o seu mau manuseio após o uso principal, ele pode vir a ser maléfico. Um exemplo disso é caso você não descarte esses pneus de forma correta e você apenas os deixe em desuso ou os deixe parados. Por quê? Porque isso pode gerar uma contaminação no ecossistema, isso pode gerar a proliferação de doenças como a dengue, porque, por exemplo, quando a água fica parada em pneus e ninguém faz absolutamente nada, isso favorece o desenvolvimento de vírus, de ovos da dengue. Mas também tem problemas muito mais graves que esse, que é um exemplo disso, é a incineração desses pneus ao ar livre, porque devido ao seu material ser a borracha, devido à borracha, a queima desses pneus ela gera um impacto enorme na questão do aquecimento global, uma vez que se tem uma enorme emissão de dióxido de carbono no meio ambiente e para apagar esse incêndio é muito difícil. Então isso é um problema ambiental gravíssimo, caso você não saiba a respeito do manuseio, caso você não saiba a respeito da utilização correta desse tipo de polímero. Por outro lado, o isopor é um polímero benéfico no que se refere à sua utilização, uma vez que ele pode ser considerado um produto ecológico, já que a sua reciclagem e a sua reaproveitação são quase 100%. A utilização desse polímero, ela é muito utilizado para revestimento das coisas e para isolante térmico, ou também, às vezes, isolante mecânico, a depender do uso. O uso desse isopor ele é importante porque reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera e até mesmo gases que contribuem para o efeito estufa, tais como o dióxido de carbono.